Eu sou o Rafael e hoje nós vamos ver uma história que se chama Still, onde um cara que trabalha como estátua viva na praça da cidade estava sem se mexer há muitas e muitas horas. Ele não pode mexer um único músculo, porque bem na sua frente ele estava sendo completamente encarado por um zumbi que não tira os olhos dele por um único segundo. Alguma coisa que nós não sabemos fez um apocalipse acontecer no exato momento que ele estava trabalhando na praça. Tudo ao seu redor estava um completo inferno e o cara não sabia o que fazer, já que ele estava em uma cidade começando a pegar fogo de todos os lados que vocês possam imaginar. Todos na praça se transformaram em zumbis e eles estavam atacando agressivamente todos os humanos que sobraram e comendo eles vivos sem pensar duas vezes. É zumbi, se junta em horda, ataca um alvo e acaba com ele de todas as formas que vocês possam imaginar. Todo lugar tá cheio de tripas e sangue. O zumbi que estava de olho na estátua não tira o olhar. É como se ele tivesse completamente apaixonado, hipnotizado pela estátua, porque ele não sabe se aquilo era um humano ou não. Na dúvida, ele fica parado ali e espera o cara se mexer. O homem que estava de estátua se segura o máximo que ele pode e pensa no fato de que ele não respira há pelo menos 5 minutos, ele estava travadinho. Esse é o tempo que o zumbi estava encarando ele. Se continuar dessa maneira, ele com certeza absoluta vai desmaiar. Então, ele volta a ter uma respiração bem controlada e quase imperceptível para o zumbi não perceber. Mas o seu corpo, que estava completamente imóvel há horas, estava começando a falhar aos poucos. Porque se imagine na situação desse cara. Fica parado, travado, por pelo menos 1 minuto, olhando pro computador, só escutando a minha voz. Então no final do vídeo, você fala se você conseguiu ou não. Aí você vai ter uma noção do que esse cara estava passando nesse momento. As suas pernas estavam cheias de cãibras e as suas mãos, além de tremendo pelo medo de tudo que estava acontecendo, já estavam muito dormentes. Só que mesmo com tudo isso acontecendo, essas coisas não são as piores. Ele estava com o nariz começando a coçar. Imagina ele nessa situação com o nariz coçando. Ele estava muito preocupado e o estresse todo faz apenas uma gota correr no seu rosto. Então de repente, alguns zumbis próximos dali pegam um homem que estava tentando fugir. Depois que eles conseguem pegar esse homem, os gritos dele distraem um zumbi chato que estava de frente com ele. Esse era o momento que ele tanto esperava. Ele consegue recuperar o seu fôlego e estica um pouco as pernas e muda a pose para renovar as suas forças. Mas a situação ainda não estava nada boa, porque quando acabar a comida, os zumbis vão ficar ali, imóveis, ao redor do cara e ele não vai poder fazer nada. Ele é uma estátua viva. Se ele se mexer, os zumbis atacam. Enquanto os zumbis estavam comendo aquele cara que tentou fugir, ele não se aguenta e ele mijou nas calças. Ele não é de ferro, mas pelo menos ele se aliviou e conseguiu ficar bem por alguns segundos. Enquanto isso, os zumbis estavam amassando o cara na sua frente. Muito sangue e tripa voa pra cima do homem estátua. Caiu literalmente um pedação de tripa no seu ombro. Parecia ter uma corda. Nesse momento, ele fica super desconfortável porque o cheiro não é dos melhores. E ele fecha os olhos lutando para pensar em outras coisas. Mas não adianta de muito, porque do nada o vômito veio na sua boca. Mas ele se segura e consegue fazer tudo voltar de onde veio. Se ele vomitar ali, ele estava ferrado e vários sacrifícios tinham que ser feitos para isso não acontecer. Heroicamente, ele conseguiu fazer esse feito, mas ele começou a passar mal e fica pensando em outras coisas para não se mexer. Ele precisava se distrair o máximo que ele conseguisse. Quando ele olha para o lado, ele vê o palhaço Bart. O coitado estava todo bagaçado. Ele era amigo do homem estátua e também trabalhava ali. Ele lutou heroicamente o máximo que pôde, mas as suas forças não foram o suficiente para conseguir sobreviver. Ali também tinha um pintor do lado, mas tudo o que sobrou foi apenas a tela que ele usava lotada de sangue e um braço provavelmente dele decepado pendurado na tela. Mas aqui nós temos uma reviravolta. Um outro homem estátua estava ali. Esse carregava uma gaiola e era todo pintado de preto. Esse homem estava dando passos bem devagar para conseguir escapar aos poucos. O homem dourado estava realmente torcendo para ele se dar bem nessa. Mas nesse momento, 2 zumbis apareceram ali do lado. Os dois estavam brigando pela cabeça de alguém. Mas na briga, eles sem querer
derruba a cabeça na carriola. Ela se mexe um pouco, dando um pouquinho de sinal de vida. O coitado do homem da carriola tenta se segurar para não gritar ou sair correndo, mas o destino com ele foi muito cruel. Ele se segura o máximo que pode, mas no final, ele solta um vomitão, já que ele não foi capaz de segurar igual o Dourado. Os zumbis que estavam ali pelo lado conseguiram ver isso e começaram a atacar ele impiedosamente. Ele tenta o seu máximo para resistir, mas a derrota ali era iminente e ele foi consumido pelos zumbis. O Homem Dourado não consegue acreditar no que estava acontecendo e cai uma lágrima do seu olho. Enquanto a maioria dos zumbis estavam tomando um lanchinho com seus amigos, ele viu que essa era uma situação perfeita para ele conseguir fugir dali. Ele tomou coragem nessa hora e diz que hoje ele não vai morrer. Ele pula da escada graciosamente, em todo estilo de herói, mas quando ele cai, ele torce a perna e faz um barulho alto no meio da praça com um grito. Isso, consequentemente, chama a atenção de todos os zumbis que estavam ali ao redor. Na hora, eles começam a caçar o Homem Dourado. Eles são lerdos e o Dourado tem a chance de escapar, mesmo com a perna machucada. Ele estava todo ferrado, mas mesmo assim é mais rápido que os zumbis. Ele entrou em um beco, mas os zumbis ainda continuam atrás dele. Ele tenta se esconder, contornando o quarteirão, mas aqui ele encontrou uma forma perfeita para escapar. Ele se escondeu debaixo de uma escada de concreto. Os zumbis lentamente passam por ele sem perceber. Então ele sai debaixo da escada e pensa que ele de fato conseguiu escapar. Ele fica muito feliz com isso e acredita que é muito sortudo. Ele dança igual um robô feliz da vida, ali no meio mesmo. Mas, quando ele se vira, ele percebe o quão ferrado ele estava. Tinham muitos zumbis atrás, e essa horda é ainda maior que a anterior. Dessa vez, não dá para se esconder. Então todos eles avançam, e assim, consequentemente, o nosso amigão Dourado é morto por uma dança de robô. Muito obrigado por assistirem esse curta, tenham um grande dia e até amanhã.